Fala, nação regatiana, CRB Minha Paixão, mais um vídeo aqui no canal. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Sempre estou propagando o nome do CRB aqui no YouTube. Agradeço a todos vocês aí, o canal chegou a marca de 1000 inscritos, então vamos fortalecer mais aí e trazer notícia do Clube Regata Brasil. Lembrando que ontem o CRB confirmou a contratação do jogador Marcinho, né? Marcinho, que é que sabe, Marcinho já estava treinando já no CRB, esperando só o Botafogo só acertar, rescindir o contrato dele. Então ontem foi confirmado Marcinho, novo contratado do Clube Regata Brasil. O jogo CRB Esporte, com certeza Marcinho vai entrar de primeira, né? Acredito eu, o CRB formando já um elenco. Então acredito eu que a escalação do CRB pode ser essa daqui. Oi na tela aí. Oi. Diogo Silva, Gilvan, Gum, Guilherme Romão, Reginaldo, Jean Patrick, Claudinei, Diego Torre, Vico, Marcinho e Anselmo. Mas no caso do Anselmo Ramon, ele chegou agora, né? Então passou pelo exame, mas acredito eu que talvez não pode entrar de primeira, pode ser o Nicolas Careca ali no time, e a outra vaga também na lateral pode ser o Raul Prata, né? Vamos aguardar, o Alan Al tá formando elenco aí. Sábado, às 17 horas e 45 minutos, tem CRB Esporte, vamos fortalecer aí, torcedor regatiano, lembrando que venda de ingresso já, e lembrando, torcedor regatiano, entrada no estádio, vai ter que ter as 2 doses. Quem não tiver as 2 doses vai ter que fazer o teste PCR, então ficar ligado, promoção que é sócio torcedor, e também você pode comprar pelo site também, né, do Clube Regata Brasil. E vamos aguardar CRB Esporte sábado, CRB rumo à primeira vitória aí na Copa do Nordeste, beleza? Coordenador científico do Clube Regata Brasil, ele vai passar aqui falando sobre a situação dos jogadores do CRB. Então se inscreva no canal, deixe o like, CRB é paixão. Tchau. Pessoal, vou iniciar a coletiva com o Thiago Setolin, ele que é coordenador científico do CRB. Thiago, a primeira pergunta é do Luciano Costa, da Rádio Marcel 1020. Thiago, gostaria de saber qual o planejamento para aqueles jogadores que tiveram lesões sérias e passaram por cirurgias, para que eles tenham segurança também agora na hora de jogar, na nova temporada, e sem ter novas lesões e complicações físicas. Vocês fizeram esse tipo de preparação? Vocês fazem essa análise, né? Bom, boa tarde a todos, obrigado pelas perguntas. Com certeza, eu acho que a gente precisa fazer uma avaliação inicial dos atletas. Eu acho que esse é o princípio básico do treinamento, avaliar. Da mesma forma que nós temos uma conta, a gente precisa saber quanto nós gastamos, então a mesma coisa do nosso atleta, como que ele está, é uma foto, e isso é muito importante. Ela não é pré-determinante para a temporada, é para saber como é que os atletas como foi o motivo da pergunta, que tiveram lesões graves ou que jogaram muito poucos minutos, a gente saber como eles estão, para que a gente possa atacar com planejamento. Logicamente que, pela demanda de calendário, nós não podemos ficar com esses atletas retidos num departamento, nós precisamos colocá-los para o treinamento e, em si, ir treinando a partir daquelas avaliações feitas e das análises feitas, tanto seja ela quantitativas, através de testes e avaliações, seja ela qualitativas, que é o dia a dia. Perfeito. A próxima pergunta é do Tainan Melo, do Vavel Brasil. Thiago, boa tarde. Por meio de tuas avaliações e do trabalho feito durante essa curta, né, pré-temporada, que nível o elenco se encontra de um modo geral? Como é que vocês vão evitar sobrecarga e lesões em meio a esses meses de janeiro e fevereiro com Alagoano, Copa do Brasil e Nordestão, esses 3 campeonatos aí? Bom, boa tarde. Em relação a isso, assim, o elenco se encontra muito bem, só que os grupos são muito heterogêneos. Pela pergunta anterior, tem atletas que jogaram poucos minutos. Nós vamos analisar, e aí vamos dar um exemplo do Gum, que jogou 56 partidas, ou até mais, o ano passado, que deve ter batido o recorde da carreira em jogos. São posições e condições físicas diferentes. Então, assim, não há como nós pouparmos atletas, porque o mesmo que vale para o Alagoano vale para a Copa do Nordeste, como vale para a Copa do Brasil. São competições onde é necessário ganhar. Essa é a premissa básica do esporte. Então, o que nós temos que fazer, e aí eu volto a falar, nós precisamos avaliar dia a dia. E isso que é a grande questão. Porque mesmo que o atleta esteja muito tempo parado, se a resposta dele for positiva, ele vai continuar. E quando nós falamos em lesões ou sobrecargas, nós temos que entender que o atleta é um atleta de alto rendimento, ele precisa estar preparado para essa demanda de jogos, que ela não vai diminuir. A tendência no futebol, como outros esportes, como basquete, é aumentar o número de jogos, como a gente está vendo no Brasil. Então, prepará-los para jogar o maior número de competições.
Próxima pergunta, Roberto Santos, Rádio Clube Recantos. Thiago, na sua ótica profissional, em quanto tempo o elenco do CRB atingirá o nível físico de excelência, mesmo tendo essas competições praticamente uma em cima da outra? É que às vezes a gente tem essa análise, obrigado pela pergunta, eu acho que é mais nesse sentido mesmo de esclarecer, porque há sempre uma lacuna de aprendizado, de conhecimento nesse tipo de área, que é achar que nós vamos chegar num ponto nível físico num primeiro momento e depois fazer manutenção. Na verdade, ela está muito mais parecida com uma bolsa de valores, né? Se nós fazermos uma analogia, que os atletas vão subindo condicionamento, às vezes cai um pouco, aumenta de novo, dependendo do número de jogos, porque se nós pensarmos no ano passado, que nós passamos em algum momento, logo que nós chegamos a jogar 2 vezes na semana, quase todo em torno de 2 meses, o nível de condicionamento físico dos atletas acaba caindo, porque a gente treina um pouco menos, principalmente variáveis importantes. Então, atingir um ponto máximo, acho que ele é muito perigoso, né? Se nós pensarmos assim que tem muita gente que chega na Olimpíada e para chegar no seu desenvolvimento máximo e chegar lá e não tem o seu melhor recorde, eu acho que a grande questão é nós elevarmos o nível desses atletas em todas as competições. Pode ser que em uma outra competição esses não estejam no melhor nível, mas a ideia, o planejamento e o trabalho todo é feito para que nós possamos evoluir o condicionamento e consequentemente a performance desses atletas em todas as competições. Próxima pergunta, Bruno Protásio, Rádio Pajuçara. Thiago, a ciência tem sido cada vez mais fundamental no futebol. Como ela é aplicada quando se trata de uma pré-temporada? Quais são os trabalhos mais importantes que foi feito no grupo nesse momento? Boa tarde, obrigado pela pergunta também. Assim, a ciência com certeza hoje ela chegou para ficar no futebol. Só nós temos que ter um cuidado, e essa é uma fala que eu gosto de fazer na minha carreira profissional, que é uma mescla de ciência e arte. E por que eu falo isso? Porque nós nos baseamos em princípios científicos para entender qual a melhor avaliação a fazer, qual o melhor treino a se fazer, o que a literatura vem falando, só que é uma arte de fazer isso e encaixar com os atletas que nós temos. Então ela acaba sendo dada as devidas proporções, como um pintor faz, ou como uma pessoa que cozinha bem, que é juntar os temperos e fazer a comida ficar boa, ou o quadro ficar bonito, ou no nosso caso ter performance. Então, o que é muito importante? É nós termos dados fiéis, confiáveis, que nos dê como os nossos atletas estão, como é que está as condições deles, e a partir disso nós planejarmos o treino. E, consequentemente, a gente tem que entender que a pré-temporada não é só de treino físico. Ela também é um desenvolvimento do técnico, que chega a 7, 8, 9, 10 jogadores novos e que precisam entrar em um entrosamento, precisam também se comunicar como atletas, como performance tática também. Então é tentar elevar dentro da medida do possível, do tempo disponível, a condição física desses nossos atletas, e também o técnico, a comissão técnica na figura do Alan e do Anderson, de juntar esses atletas e fazer com que eles joguem de forma harmoniosa, que essa é a grande questão, né? Pergunta do Rodrigo Veridiano na rede oficial. Thiago, explique para a torcida quais são as atribuições de um coordenador científico e, diante de tantas competições, como manter um nível elevado. Acho que era mais ou menos o que você estava falando, né? Essa constância, e como foi essa preparação dos atletas? Boa tarde, mais uma vez obrigado. O grande papel hoje da coordenação científica é porque em todas, seja ela qualquer instituição, há um grande problema de comunicação, né? Então nós precisamos fazer com que a informação, e eu já falei isso anteriormente outras vezes, a nossa comunicação, tudo que nós curtimos, tudo que nós mexemos na internet, todo mundo sabe, né? Então a informação é uma coisa muito valiosa e ela precisa ser bem tratada. Por que eu digo isso? Porque se essa informação não for bem tratada, ela acaba um telefone sem fio, aquela brincadeira de criança, que muitas vezes a informação é para chegar no A e vira B, ou vira a B, ou vira C. E isso traz problemas, seja ela no futebol, seja ela numa instituição, em qualquer outro tipo de empresa. Então, resumindo, é centralizar essa informação para que nós possamos tomar as melhores decisões. Para que a gente possa, nesse curto período de tempo, que foi o objetivo da pergunta, esse curto período de tempo, tomar as melhores decisões, que é, como a gente não tem tanto tempo de treino, tomar os melhores treinos, com os melhores modelos de treino, para que a gente possa ter evolução mais rápida. Última pergunta do Fernando Paiva, do Globo Esporte. Thiago, qual é o papel da tecnologia atualmente no teu trabalho e de que forma tem te auxiliado nas tarefas? Obrigado pela pergunta. O papel da tecnologia, ela está inserida, né? Mas é como eu falei anteriormente,
a tecnologia não pode substituir quem está aplicando a tecnologia. Isso é muito importante a gente falar. A tecnologia vem para auxiliar, para ela otimizar algumas coisas, a gente utiliza bastante. O clube comprou já desde o ano passado dispositivos móveis de GPS, então a gente consegue analisar como foi os treinamentos, como foi os jogos, além de disponibilizar algumas coisas de plataforma de contato para status neuromuscular e para outras questões da fisioterapia. Então, a tecnologia como um todo vem para otimizar. O mais importante disso tudo é que nós, como profissionais que estamos à frente, colocar essa tecnologia da melhor forma e não ela ser um empecilho ou ela ser o carro-chefe. O carro-chefe é o que nós pensamos como metodologia de trabalho e aí, consequentemente, usufruir dessa tecnologia, usufruir dessas ferramentas para um melhor desempenho. Muito obrigada, Thiago Setolin. Muito obrigado.